Função Bluetooth. Função rádio. Aí você olha aqui se não tá... Vá lá. Não, olha, você olha aqui pra ver se não tá pegando a cabeça. Aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, Acho que na cabeça não, né? não tá tudo. Fica parecer a cabeça. Eles têm que aparecer um pouco. Não é pra cortar aqui, tá? Não é porque é pra não ficar cortando assim, ó, pra ficar tudo. Não passou, tá bem. Boa noite, irmão. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez nesse entardecer dessa terça-feira, dia 3 do mês 9 de setembro. O Senhor nos deu uma essa graça de estar aqui com nossa irmã Lúcia.
e sua filha ali, que eu não lembro o nome. Fresquinha, sua filha Fresquinha. E aqui estamos, está o irmão Bernardo, a nossa irmã Elisete, para ministrar um culto e ministrar sim para a nossa irmã, lembrar a morte do Senhor no Calvário, pelas nossas almas, da sua vida por nós pecadores. Para nós, eu creio que para nós que aqui estamos, nesse momento, esse é um grande privilégio que Deus nos deu. Porque alguns anos atrás nós não tínhamos esse privilégio. Alguns anos atrás apenas nós dizíamos que cria em Deus. Viver uma vida conforme as coisas desse mundo. Nós sabemos que é como velho, o povo, quase todos. E aí nós estamos. Mas Deus tem misericórdia de nós e conforme aquilo que está escrito na palavra que Ele prometeu, cumprir seu tempo e tirar seu povo das trevas. E Ele concluiu, cumpriu essa obra nessa era, conforme está escrito, e nos deu essa fé de nos ajuntar num lugar como esse, aqui na casa de nossa irmã, para adorar. Porque através da sua bendita graça nós reconhecemos, chegamos a reconhecer esse grande amor que Ele fez por nós. E nós chegamos a uma conclusão segura que não tenho nada que possa recompensar isso. Então a única coisa que fizemos foi entregar nossas vidas a Ele e deixar que Ele cumpra segundo a sua vontade em nossas vidas, aqui nesta terra, enquanto Ele permitir. E isso foi a decisão que tomamos, reconhecendo esse amor que Ele fez por nós ali no Calvário. Então estamos muito agradecidos por isso, porque Ele nos tirou desse mundo de trevas e nos trouxe para estar na luz e andar na luz, que é Jesus Cristo, a palavra revelada desse dia. E nós vamos dar início ao culto aqui nesta noite. Quero apenas falar algo, mais um pouquinho, dizer para os irmãos e tudo, sei que vocês todos entendem isso, mas quero apenas recordar. Sabemos que não há nenhum homem na terra melhor do que outro. Todos os homens na terra são iguais aos olhos de Deus, que estou falando. Aqui para a terra, para esse mundo, tem uns maiores, outros melhor, uns mais pequenos, outros maiores, uns mais ricos, outros mais pobres, mas para Deus todos são iguais. Não tem nenhum melhor do que o outro. Então, nós pela fé, e reconhecemos esse dia, e reconhecemos esse amor que Ele fez por nós, ali no Calvário, nós temos que olhar unicamente para Ele. Porque Ele foi o único, é o único que não falha. É o único que é perfeito. Amém. Amém. E Ele não é outra coisa. Ele é a palavra manifestada em carne. Amém. É isso que Ele é. Isso está lá em 1 João capítulo 1. É o que diz a palavra dele. Então, para nós ser abençoados, nós temos que estar conectados e ligados na voz. A voz de Deus. Amém. E a voz de Deus não é outra coisa. A voz de Deus é sua palavra. Amém. Ele não pode sair da sua palavra. Então nós vamos dar início. Eu queria pedir o irmão Bernardo para vir fazer essa oração para nós iniciar o culto aqui nesta noite. Quero dar uma boa noite a todos. E estamos agradecidos por essa oportunidade de estar aqui na casa de nossa irmã mais uma vez, nesse encontro, para ajudar ela nessa obra, nesse trabalho, que é a lembrança do sangue derramado ali no Calvário pelas nossas almas, onde aqueles que creem e andam nesse caminho, eles veem esse sacrifício feito lá, para que nós possamos andar nessa luz e ser essa luz. Aqui estamos agradecidos por isso.
Obrigado, Senhor, por isso. Amém. Bondoso Pai Celestial, não olha para os nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor. Somente, Senhor, olha para o sangue que foi derramado lá por essas almas que creem em Ti. Que o Senhor possa nos ajudar, acrescentando fé em nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente ser essa luz e andar na luz e fazer com que o mundo veja essa luz, esse mundo escuro que está. Pois aqui estamos para Te honrar, Senhor, com esse trabalho, para Te ajudar os Teus filhos, ajudar a cada um. Te peço, Senhor, que Tu limpe cada um de nós naquilo que temos falhado, naquilo que temos feito contra a Tua vontade, que o Senhor não olhe para nada disso, mas que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, a cada momento, andar neste caminho, que o Senhor possa limpar nós por completo e aperfeiçoar cada um de nós para que nós possamos estar verdadeiramente certo para onde nós vamos. Estamos crendo que essa viagem que nós estamos aqui sendo preparado é a eternidade, pois estamos aqui para ser eterno, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o ministro, abençoa a Tua palavra, abençoa todo o mover, abençoa essa ceia, abençoa cada irmã, cada irmão, que o Senhor não olhe para os erros de cada uma delas, mas que o Senhor possa ajudar elas com fé, Senhor. Abençoa cada um, abençoa todo o mover, abençoa as ofertas e os louvores, pois assim te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar com alguns hinos nesta noite aqui. Mas a nossa irmã, aqui nesse cenário tem vários hinos que eu creio que a irmã não conhece, porque são hinos que eu trouxe da igreja que eu estava, hinos compostos pelo irmão que crê como nós. Não é hino, não é nenhum hino aqui nesse cenário, não tem nenhum hino composto por, vamos dizer assim, por cantores de denominação ou cantores dessas coisas. São apenas pessoas que crerem na mensagem, que verem na mensagem, o hino tudo foi composto por irmãos que viu esse dia. Mas aqui tem muito hino que eu sei que a irmã não conhece, e muitas pessoas da mensagem não conhecem, porque é lá da outra igreja que eu estava. E esses hinos que foi gravado lá na igreja que eu estava, no tabernáculo que eu era, antes de ir para o ministério, eles eram gravados em CD, mas ele não era exposto no YouTube. Quer dizer, aí pelo meio de ciência ninguém conhece esses hinos. Hoje conhece alguns porque eu canto e eu filmo, né? Mas eles não foram expostos nada disso. Eles são apenas hinos que foram gravados em CD, né? Mas o povo da mensagem, na verdade, só conhece esses hinos aqueles que tiveram bem próximo daquele companheirismo que eu tive antes de ir para o ministério. Mas os outros não conhecem. Mas nós vamos dar início, começar a adoração com o hino número 2. É o hino composto aí pelos irmãos creio que do Sul, ali da banda de Curitiba, São Paulo, daquele lado. Chegou a nossa vez, é o título do hino. Vamos adorar. O pôr do sol do tempo findando está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de
levante, tome a sua terra de descanso está aqui. É Ele quem vos fala com doce eterna voz, a âncora de sua alma que veio em carne, para suas lágrimas enxugar, porque tu és o dono soberano desta terra, que foi lhe dada pelo nosso Senhor. Já venceste esta guerra contra as potestades malignas. Este é o dia da voz final ecoar, porque tu és o dono soberano desta terra, que foi lhe dada pelo nosso Senhor. Já venceste esta guerra contra as potestades malignas. Este é o dia da voz final ecoar. Chegou a nossa vez, completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez, completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez, o pôr do sol do tempo findando está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos ver aqui o próximo hino, deixa eu ver. O som está saindo da caixa. Está saindo da caixa. Tá. Eu quero aqui. O anjo de Deus. Número 15. Amém. Vamos adorar. Com 7 anjos desceu a terra, trazendo liberdade, cumprindo sua palavra. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora é Ele
em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua palavra no monte pôr do sol. Fez soar a sua voz, Trazendo mistério e revelando para nós que agora Ele é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outras dimensões. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Oh, noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Oh, noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Tem que perguntar para você. Senhora, que não pega. Agora pronto. Não pegou meio mais do que muito. Não perder tempo com isso. Também será por si. Se foi que esse bicho meu que pegou mais. Não vou mexer não. Agora eu vim. Comer uma vez. Vai ficar bem sem som.
que foi que ele viu? É interessante. É bom ver até agora e agora não estou mais. Vamos ver outro hino aqui para nós cantar. Que essa caixa está me dando trabalho. Eu não sei o que foi que ela viu, que ela não quer pegar. Deixa ela aqui. Vem cá, mulher. Agora eu vi mesmo. Conectou mesmo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Vamos adorar com o 11. Hino de número 11. Vamos adorar com esse hino aí para ver. Vamos receber a palavra com esse hino, irmão. Vamos adorar. Olhando para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Para casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu para sua noiva o poder de sua glória. Ele está aqui e os pés dela está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Abriu os 7 selos e mudou a minha história. Me deu um novo nome, o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés estão usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor.
trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Abriu os 7 selos e mudou a minha história. Mudou o meu nome e o poder de sua glória. Ele está aqui e os pés dela estão usando. Creia, meu irmão, você faz parte desse plano. Onde a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. E o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Antes de nós orar, eu vou botar ali. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, entregamos a Ti, Pai, nossa adoração, como oferta de nossos corações e sacrifício de nossos lábios para Ti, crendo que o Senhor tem recebido a nossa adoração, Pai, aqui nesta noite mais uma vez. Assim, amado Deus, Te pedimos a Tua liderança em nossas vidas, a cada momento, a cada minuto, aqui nesse lugar. Eu me rendo a Ti nesse momento e me entrego em Tuas mãos, esse vaso indigno que sou. E Te peço, Pai, que o Senhor tenha liberdade de usá-lo para falar aos corações destes irmãos, dessas irmãs que aqui estão, nesta noite aqui, Pai, na casa de nosso irmão. Assim, nesta confiança, Te peço essas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não vai pegar minha irmã, não, pelo jeito. São muito difíceis. Começa a pegar depois que você apaga. Muito fico conectado. Aqui na cheia dele. Quero convidar os irmãos para nós abrir a Bíblia em creio que é 1 Tessalonicenses, ali na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4.
Vamos ler do versículo 13 em diante. Amém? Está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, esta é tua palavra. O Senhor vivifique ela em nossos corações pelo teu Espírito Santo, porque assim te pedimos, Pai, essa bênção para a tua glória. Amém. Podeis assentar os irmãos. Então aí está a promessa de Deus para os que crêem, para seus filhos, nessa terra. Aí é claro a Escritura onde diz que o mesmo Senhor descerá do céu. O alarido com voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo Senhor. Quer dizer que Ele fará essas três obras na terra. Na sua vinda. Na sua segunda vinda. Que aí diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Então ele ia descer do céu para onde? Para essa terra. Para cumprir isso aqui. E todos nós sabemos hoje perfeitamente, creio que todos nós, todas as pessoas sabem disso. Ainda que não conheça a Bíblia, mas sabe. Deus nunca usou um cachorro, nunca usou um bode, nunca usou um cavalo, nunca usou nada dessas coisas para fazer a obra. Deus usou homens desde o princípio. Então nós já sabemos que ele, sendo esse Deus que é Espírito, o grande Espírito Santo, ele descia e fazia essa obra dessa maneira. O alarido quer dizer o quê? Uma mensagem que seria pronunciado na terra para quê? Para juntar seu povo. Logo depois ele se manifestaria ou fazia a obra nessa voz de arcanjo. Que é isso que ele está fazendo agora. E logo depois a trombeta de Deus. Quer dizer, toda essa obra que ele disse que faria, o mesmo Senhor, isso são coisas passadas, não é coisa que vai acontecer não. Isso já aconteceu. Graças a Deus. Na Amém. terra. Amém. Mas não é muitas pessoas da terra que podem ver essas coisas. Porque quando ele se manifestou em carne aqui, apresentado por João Batista, não foi muitos os que conheceram ele. Ali estava todas as escrituras de Isaías profetizada por ele, Isaías, sobre o Messias. Todas elas se cumpriram ali no Messias, ali a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista foi o Messias. Ele apresentou o Messias. Quem era o Messias? O Senhor Jesus. Amém. O nosso Deus. Amém. Então todas aquelas profecias estavam cumpridas ali nele. Mas foi muito poucos que puderam ver.
Não foi muito, foi poucas pessoas que viram e muitas pessoas seguiram a ele. Mas era por causa do poder, pelos milagres, as curas, a libertação, a ressurreição, essas coisas. Aí as pessoas viram aquele poder e seguiu. Mas para alcançar a promessa que estava prometida foi muito pouco. Nós sabemos disso, que não foi muito. Onde chegou um ponto que ele transformou peixe e pão para creio que foi 5.000 pessoas. 7.000, 5.000, 7.000 por aí. Mas quando deu no dia que a promessa foi cumprida, conforme o que ele ensinou e prometeu que ia se cumprir, só apenas 120 estavam lá. Mais de 5.000. De 5.000 tinha 120 pessoas. Isso a gente fala assim, é o que a Bíblia diz, mas eu creio que foi muito mais gente do que isso que seguiu. Esse foi só o que foi anotado. Então ele prometeu a mesma coisa nessa era. Amém. Glórias a Deus. Está escrito ali. Não é uma história que alguém diga. É o que está escrito que ele prometeu. Ele diz que ia buscar esse povo, preparar esse povo para quê? Para ir no arrebatamento. Aqui nós lemos. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Amém. Depois da ressurreição dos mortos, aí os que estão vivos na terra, servindo a Deus, que viram a sua manifestação, que conheceram a Ele, receberam a revelação e seguiram a Ele, serão transformados num abrir e fechar. Aí subirão para encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia diz no Velho Testamento, e nós sabemos disso. Quem era Jesus? Muitas religiões na terra, irmão, diz que os profetas foram só até João Batista. Agora quem era Jesus? O profeta da Galileia. Amém. Moisés tinha profetizado na caminhada para o povo que saiu do Egito e disse para eles, disse, olha, Deus levantará um profeta de entre vossos irmãos, como eu, e ai daqueles que não crerem. E esse profeta que Moisés tinha avisado para o povo que ia ser levantado de entre eles, não era outro, era o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Essa é a razão dele ter sido chamado Filho do Homem. Quando ele esteve nessa terra, ele fez a obra como Filho do Homem. Um profeta na terra. Depois que ele morreu e ressuscitou e voltou no dia de Pentecoste, ele tem feito a obra, ele fez a obra nessa terra como Filho de Deus. A forma do Espírito Santo. Mas Lucas capítulo 17, versículo 28 em diante, se você ler, você vai ver o que está escrito lá. A partir do versículo 28 em diante está escrito. Assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló, quer dizer, quando o mundo tivesse daquela forma, a gente pudesse olhar e ver o mundo daquela forma que foi lá, porque a Bíblia diz como era que estava o mundo lá, quais eram as condições. Então, quando o mundo tivesse daquela mesma forma, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi no dia de Ló, assim será, falando de uma promessa que viria, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestará na terra. Amém. Glórias a Deus. Então, a promessa era essa. Que esse Filho do Homem, que é Jesus Cristo, um profeta, se manifestaria na terra novamente. Para quê? Para revelar todos os seus segredos à sua semente, ou à sua igreja, ou ao seu corpo que está na terra. Porque a Bíblia diz que essa ressurreição que nós aqui está falando, dos mortos, não pode acontecer sem a perfeição do corpo de Cristo, que é da sua igreja aqui na terra. Amém. Eles estão dependendo da manifestação desses filhos de Deus, da sua igreja, do seu corpo, para que eles possam ressuscitar. Mas para isso acontecer é preciso que esse corpo, que essa igreja, que esse povo de Deus teve dentro da vontade de Deus perfeitamente, para que venha
para que eles possam vir aparecer, Amém. ressuscitar. Então, essas coisas é muito simples para nós, porque é a Bíblia, e a gente crê na Bíblia. A Bíblia é a única verdade que existe em cima da terra, sempre foi, porque a Bíblia é Deus em forma de letra. Amém. Então, veja bem, ali em Amós 3,7, ali está escrito: Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seus servos, os profetas. Deus só se revela através de seus profetas. Desde o princípio foi assim. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. Amém. Amém. Mas eu vou voltar ao que eu falei de agora. Mas muitas religiões na terra não creem que no Novo Testamento tem profeta. E a Bíblia diz que tem. Porque Jesus Cristo era de onde? Do Velho Testamento ou era do Novo Testamento? E ele foi o primeiro profeta Amém. que fez a obra na terra no Novo Testamento. E depois disso ele enviou muitos homens na terra se manifestaram na terra como profeta. Paulo era um profeta, está escrito na Bíblia. Amém. E não era só ele, era outros mais. Então, a promessa desse tempo que nós estamos vivendo, dessa era, que é a 7ª era, que Deus prometeu se manifestar e se dar a conhecer, está em Apocalipse 17. Amém. Amém. Lá está escrito em Apocalipse 10, capítulo 1, você pode ler que está escrito. Eu vou ler para não ficar minhas palavras. Está aqui próximo. Eu não vou demorar não, mas eu quero explicar um pouquinho isso aqui, para esclarecer para nós. Apocalipse 10, 7, 10. Eu vou ler do primeiro versículo. Apocalipse capítulo 10 está escrito assim: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Ali na escritura que nós lemos, está falando que nós subiremos nessa nuvem. Amém. Agora, que nuvem é essa? Não é essas nuvens que você olha aí, filho. Nuvem de poder, a glória de Deus, o Senhor. E aqui está escrito claramente, diz que esse anjo forte, quem é o anjo forte? O anjo forte é aquele lá que Isaías profetizou, do capítulo 9 de Isaías. Amém. Ele disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, maravilhoso, e por aí vai. Deus forte. Quem era esse Deus forte? Jesus. Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Quem é esse anjo forte aqui que desceu com o livro aberto? Quem foi que tomou o livro da mão daquele que estava sentado lá no capítulo 5, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro? Diz que foi um cordeiro ensanguentado. Quem era esse cordeiro? Jesus Cristo. Amém. Ele tomou o livro e desceu na forma de um anjo forte. Né? Mas não era outro, era o mesmo Jesus Cristo. Então ele desceu envolvido em uma nuvem, aqui diz, com um arco-íris sobre sua cabeça. Né? Aí ele continua aqui. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler aqui um versículo aqui. No versículo 5 em diante está escrito assim: e o anjo que via está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então aqui está a promessa. A promessa para esse tempo, para esse dia que vivemos, é essa daqui. Reconhecer
esse dia que Deus prometeu vir e se revelar a um povo na terra, conforme anunciou seus servos profetas. Sabemos disso, que isso foi revelado. Hoje nós estamos aqui como testemunho disso, de toda a Bíblia. A Bíblia é revelada para nós. Foi cumprido nesse dia todas as coisas que o inimigo, através de homens, tinha mudado da palavra de Deus. Deus restaurou nesse dia, porque em Malaquias 4 ele prometeu isso, antes do dia grande e terrível do Senhor. Antes do fogo cair nessa terra, ele prometeu vir e restaurar todas as coisas e levar a fé de seus filhos à fé de seus pais, que são os pais apostólicos. E qual era a fé dos apóstolos? A fé de Jesus Cristo. Eles creram exatamente naquilo que Jesus Cristo ensinou. Essa é a promessa para essa era. Para estar pronto aqui, para ser transformado num abrir e fechar de ouro, para subir e encontrar o Senhor nos ares, é preciso receber aquela fé que eles receberam. Porque não é outro Deus, é o mesmo Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. E esse corpo de Cristo está na terra. Amém. Muitos estão dormindo, que partiram estão dormindo, isso no sentido sobrenatural, eles estão na sexta dimensão. Amém. Mas aqui em cima dessa terra está o restante desse corpo, aqui pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, para que a semente de Deus, que é aqueles que estavam na sua mente santa antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios capítulo 1, ao ouvir essa voz, que é a voz de Deus, creiam e se apronte conforme aquilo que Deus prometeu, para que esteja pronto para essa grande hora do arrebatamento. Amém. Essa é a promessa, uma das maiores promessas que já foi feita na Bíblia é essa daí. Então, nós sabemos que Deus, o Eterno, o Senhor, aquele que criou os céus e a terra e que tem um domínio sobre todas as coisas, Ele é verdadeiro e Ele não muda. E Ele só tem uma obrigação. Aí você pode me perguntar aí, qual é a obrigação de Deus? Cumprir sua palavra. Amém. 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 A única obrigação de Deus é cumprir sua palavra. Você quer ser salvo? Viva a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, aí você tem salvação, porque Ele é obrigado a cumprir sua palavra, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Amém. Mas se você não cumprir com a palavra, não obedecer a palavra de Deus, você nunca vai ser salvo, porque Deus não pode salvar as pessoas que estão fora da sua palavra, porque Ele só é obrigado a cumprir sua palavra. Amém. E nós também somos, se queremos salvação. Amém. Se nós queremos a salvação, queremos estar dentro dessa promessa de Deus, temos que saber que somos obrigados a obedecer aquilo que Ele falou, que é o que está escrito aqui na Bíblia. Amém. Glória Agora é do jeito que está escrito aqui. Não é do jeito que o pecador diz na terra, não. É como está escrito. Amém. João capítulo 7, versículo 38. Creio que é isso. 36, 38 por ali. João é o Evangelho. Lá ele diz, aquele que tem sede, venha e beba. Creio que é isso. Deixa eu ver aqui, porque senão vai ficar minhas palavras e aí eu posso trocar. João 7. João 7, versículo 38, mas eu quero ler o 36 em diante. 37. Muito conhecida essa escritura.
Versículo 36. Da onde eu falei. João 7. Está escrito assim. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém. Agora, que rio de água viva é esse? Você pode olhar mais na frente no outro versículo e está a resposta. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele estava falando do Espírito, esse rio de água viva que fluía do ventre, falando do Espírito Santo que estava prometido, que era para ele receber. Amém. Mas para quem era que recebia? Para aqueles que crescem, como diz a Escritura. Glórias a Deus. Amém. Não é como diz o teólogo, não é como diz o pastor, não é como diz o padre, não é como diz nada disso, é como diz a Escritura. Glórias a Deus. Amém. Amém. É isso. Agora, você vai crer no pastor se ele está falando na Escritura. Amém. Aí você tem que crer, porque ele está falando na Escritura, e a Escritura é a verdade. Amém? Amém. Amém. Mas tem que crer na Escritura. Se o pastor, ou seja lá quem for, está pregando ou ensinando algo e não está escrito, irmão, isso é anticristo, diz o Senhor. É verdade. Vou repetir, Deus não pode sair da sua palavra. E este é Espírito Santo, que é o poder que está prometido para um povo na terra receber, para estar pronto para esse arrebatamento, irmão. Se ele está no coração de uma pessoa, porque esse é o lugar que ele habita e reina, no coração de seus filhos, de seu povo. Se ele está no coração de uma pessoa, para começar, essa pessoa não pode sair da sua palavra. Ele não pode. Olha, a Bíblia diz que dois não podem andar juntos se não tiver de acordo. É verdade. Amém. Aí como é? A Bíblia diz claramente, o Senhor disse que esse mundo aborrece a ele. Ou não é? Amém. 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 Aí como é que a pessoa tem o Espírito Santo e está misturado nas coisas do mundo? Se ele diz que não pode andar dois juntos. Então não é. E ele diz que esse mundo aborrece a ele. E ele diz que aqueles que amam o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está neles. Amém. Irmão, isso é muito Amém. simples para Amém. mim ver essas coisas do povo. Eu não falo no povo do mundo, porque o povo do mundo nós sabemos que é do mundo. Mas povo que professa, crê em Jesus Cristo e viver na vida do mundo. Isso mostra que não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode sair da sua palavra. Amém. E Deus disse que ele aborrece o mundo. Esse mundo jaz no maligno, diz o Senhor. É por isso que é difícil, irmão, para muita gente entender. É por isso que os filhos de Deus, olha, desde o princípio da criação até hoje é assim. Por que João Batista foi tirado da cabeça? Porque pregou contra o pecado. Por que todos os apóstolos, quase todos foram mortos? Porque pregaram contra o pecado. Amém. Amém. E era tudo povo religioso. Todos eles. Por que os homens de Deus são rejeitados na terra? Eu estou falando agora desse tempo que vivemos. Porque prega contra o pecado. Amém. Por causa da palavra. Qualquer homem, irmão, em cima da terra que se levantar contra o pecado e ficar firme na palavra de Deus e anunciar isso aqui, ele é uma pessoa rejeitada por uma maioria. Amém. É verdade. Por que Jesus foi crucificado? Porque pregou a verdade. Amém. Entende? Amém. As pessoas querem ir para o céu, a maioria do povo quer ir para o céu, mas querem ir para o céu e levar o mundo. Irmão, lá não entra mundo.
Lá só entra santo. Glória a Deus. Amém. Amém. E para ser santo, é preciso que esse que é santo, que é Deus, esteja nessa pessoa. Amém. Porque se esse que é santo não estiver nessa pessoa, ele não pode ser santo. Porque não tem uma pessoa em cima da terra santo. Quem é santo é o Senhor, mas a promessa dele é entrar no coração do ser humano, do pecador, e aí ele se torna santo, porque ele que é santo está nele. Amém. Mas fora disso, porque vai à igreja, porque diz eu sou crente, por isso, não, Senhor. Isso é o maior engano que tem em cima da terra. É verdade. Amém. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Irmão, essa é a palavra. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Amém. Não pode. Apocalipse capítulo 10, versículo 22, Apocalipse capítulo 22, ali a partir do versículo 18, está bem claro, irmão. Não pode tirar e não pode acrescentar daquilo que está escrito. Amém. Então nós temos que ficar com o que está escrito. Amém. 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 Deus prometeu que enviaria o profeta Elias. Está escrito na Bíblia. Glória a Deus. Amém. Ele enviou. Deus prometeu restaurar, restaurou Amém. toda a palavra. Aí está escrito. Nos céus e na terra. Está escrito aqui, capítulo 3 de Efésios, versículo 14. Toda a família de Deus, toda a família, preste atenção, toda a família de Deus, no céu e na terra, toma o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. É assim que está escrito lá. Mas é toda a família de Deus, que nos céus e na terra. Nos céus e na terra é aqueles que já foram e aqueles que estão na terra, todos eles tomam o nome do Glória Senhor a Jesus. Deus. Amém. Amém. É o que está escrito aí, irmão. Ou não é? Glória a Deus. Amém. Amém. Isso é claro, irmão. Não pode. Deus é a palavra e ele não pode sair daqui, ó. Amém. Você sabe o que eles disseram lá no capítulo 6? Eu vou encerrar, mas vou dizer isso aqui para vocês. Capítulo 6 do Evangelho de João, o Senhor estava pregando o Evangelho e ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Amém. É verdade. Aquele que comer desse pão nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Eles não entenderam nada. Religiosos, os filhos dos pais deles já tinham morrido e eles vieram naquele ensinamento todo que vieram do Egito. Religioso. Ele disse: o pão que desceu do céu, ele disse sim, quem comer desse pão não morrerá, viverá. Glórias a Deus. Terá a vida eterna. Está no Amém. capítulo 6 do Evangelho de João. Aí os filhos daqueles que já morreram, que tinham morrido, né, que vieram do Egito, aquele povo lá, tirado por Moisés, se levantaram e disseram assim: nossos pais comeram maná que caiu do céu. Porque quando eles saíram do Egito, que eles murmuravam pedindo de comer, o Senhor mandava do céu. Verdade. Nossos pais comeram maná, caiu do céu. Aí tu agora vem com essa história de dizer que quem comer tu não morre, tem vida eterna, quem comer esse pão, que é tu diz que é o pão. Que história é essa, comer carne de homem e ser pão? Que negócio é isso? Interpretaram tudo errado. Fica tudo desonra. Aí o Senhor olhou para eles e disse assim: é verdade, seus pais de vocês comeram mesmo, o maná caiu do céu. Mas estão tudinho mortos. Morreu tudo. Nenhum tem a vida eterna. Morreu tudo. Porque a morte para Deus, irmão, é separação da pessoa de Deus. A morte para Deus não é a morte desse corpo físico. Não, Senhor. A morte para Deus é a separação de uma pessoa dele. Aí para Deus essa pessoa está morta, porque é separado dele. Não é verdade? Amém. Amém. Tem uma escritura que ele chegou e falou com o povo que ele estava falando de crio e essas coisas. Ele disse: olha, eu nunca os conheci, nunca vi, nem nunca os conheci. Mateus. Nunca os conheci, nunca vi. Por que ele nunca tinha visto? Porque o povo vivia aí no pecado. Né? Aí, quando ele disse isso, que ele era o pão vivo, logo lá na frente ele cumpriu a palavra. Aí ele deu a doutrina à hora. Ele tinha dito para eles que ele era o pão vivo, que tinha sido do céu, tinha que comer dele para ter vida eterna.
E lá na frente ele olhou para eles e disse assim, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Amém. Amém. Esse mesmo capítulo aí, capítulo 6. Ele tinha acabado de dizer, ele não entendiu nada, irmão. E estava escrito lá em João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra estava ali, sem comida. Ele estava Amém. falando para comer a palavra, ele era a Amém. palavra manifestada Amém. de carne. Glórias a Deus. Amém. Mas eles não entenderam, foi nada. Aí quando ele disse isso, foram embora tudo. Para começar, 70 pregadores que ele tinha chamado. Não foi o diabo que chamou, foi ele que chamou. Foram embora tudo. E um monte de gente, tudo foi embora. Ele não adulou aqueles outros 12 não, irmão. Ainda que tinha um falso ali no meio. Mas ele não disse que ele era falso não. Ele deu a doutrina e aqueles foram-se embora. Abandonaram, eles voltaram para suas denominações, para suas igrejas, né? E aí ele olhou para os 12 que estavam lá. Disse, vós não quereis isso também não? Perguntou ele, não quer ir também não? Ele não foi adular nenhum, irmão. Deus não adula. Deus chama e ama, cuida, mas ele não adula. Não quer ir também não, vós? Aí Pedro, ignorante, se levantou e disse, para que iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Amém. Glórias a Deus. Perdão, fala de hoje. Logo Amém. mais, não custou muito depois daquilo dali, aí ele foi traído por Judas, que estava profetizado, que era daquele jeito que era. Tinha que se cumprir. Mas os 12 permaneceram. Glórias a Deus. Agora mesmo nós vamos fazer essa obra. Mesmo. Comer a carne do Filho do Homem. Como todos fizeram, né? Não, irmão, não é carne do Filho do Homem, não. Não é mesmo, não. É uma Amém. representação Amém. daquela carne do Amém. Filho do Homem. Amém. Igual os 12 fizeram. Amém. Porque a nós foi revelado. Glórias a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. A carne do Filho do Homem é isso que vocês estão comendo agora. Amém. Que carne? A palavra. Amém. Amém. A palavra é o alimento dos filhos de Deus. Glórias a Deus. E a palavra é Deus. Amém. Agora, esse pão aqui é um símbolo daquilo que foi feito lá no Calvário. Amém. Amém. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês, pregar um pouquinho, que Deus abençoe. Amém. Então nós vamos consagrar o pão e o vinho e vamos à ceia. Vou ler a escritura. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Isso foi o apóstolo Paulo, pela inspiração do Senhor. Ele disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você vê que o próprio Senhor Jesus professou isso. Deu o pão e disse para ele: esse é meu corpo. Uma figura, um tipo, né? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Né? Aqui está essa escritura. Tomar indignamente. Isso aqui ele está falando para cristãos. Os mundanos não tomam a ceia. Ele está falando no sentido de cristão. Se é cristão, ele vai se examinar. Mas como é que ele vai se examinar? Se ele não tem a revelação, você sabe o que ele vai fazer? Eu vou para a igreja, eu creio no Senhor, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou à festa, eu não faço isso, eu não faço isso. Não tem nada a ver isso aí. Examinar a si mesmo, você sabe o que é? Saber se sua vida está dando testemunho da palavra conforme que Deus disse. Amém. Porque se tomar indignamente contrário daquilo que está escrito, toma para sua própria condenação. Amém. É isso que é. Pecado não é beber, não é roubar, não é mentir, não é fumar. Isso aí não é pecado, irmão. Isso aí é atributo do pecado. Pecado é incredulidade à palavra de Deus. Esse é que é pecado. E esse é que é o pecado que leva à perdição. É não crer na palavra de Deus. Amém. Então nós vamos para João capítulo 13. E eu quero tomar o primeiro versículo em diante, nós vamos ler até o versículo 15. Primeiro versículo do capítulo 13 de João, o Evangelho está escrito assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Você vê? Pedro estava dizendo: mas tu vai lavar meus pés? Mas o Senhor respondeu para ele o quê? Olha, tu não vai entender nada disso agora, mas vai chegar o momento que tu vai entender, vai saber, né? Aí respondeu, versículo 8: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então, se ele não aceitasse, não cumprisse com aquilo, não tinha parte com o Senhor. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque agora eu já queria muita coisa. Eu queria demais. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Por que não? Judas não estava? Os outros estavam limpos porque não tinham maldade. Tinham sido transformados, mas Judas estava com o coração cheio de maldade. Então por isso que ele disse que ele não estava limpo. Aí diz: depois que lhe aqui mesmo? É. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse: Entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros,
porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Mandamento de Deus. Fazer como ele fez. O mundo religioso faz isso, irmão. Acho que não. É a palavra de Deus. Glórias a Deus. Amém. Isso é As igrejas estão cheias de gente. Nas condições que Pedro estava aqui, ia ficar. Ó. Se não aceitasse lavar os pés. meio que Não tinha parte com ele não. Pois as igrejas estão cheias de gente dizendo que vão para o céu e são de Deus e não tem parte com Deus. Porque não cumprem com a palavra de Deus. Amém. Isso é verdade. Isso é verdade, irmão. Amém. Então isso é muito verdadeiro. É por isso que eu tomo essas escrituras, irmão. Não podemos ter salvação fora da obediência a toda a palavra de Deus. Porque Deus é essa palavra de gente Apocalipse. Amém. 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 Glórias a Deus. Amém. Amém. Muita gente quer ver Deus olhando para os homens. Fazendo o homem de Deus. Deus é espírito, irmão. Glórias a Deus. O homem é apenas o vaso que ele usa. Verdade. Verdade. E se ele que está usando um homem, um vaso, se é ele que está usando, ele não pode sair da palavra. Glórias a Deus. Ele tem que cumprir com a palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Consagrar o pão e o vinho. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, aqui eu te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por nós pecadores, Pai. Consagro esse pão e santifico ele, tirando dele toda a impureza, para que seja cumprida a tua palavra nesta noite aqui na vida de nossas irmãs. Te peço essa bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também te apresento esse vinho como símbolo do teu sangue que foi derramado no Calvário. Tiro dele toda a impureza, se estiver, Pai, e consagro ele, purificando e santificando ele, para cumprir tua palavra nesta noite na vida de nossas irmãs, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim te peço essa bênção, Pai. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te apresento essas irmãs que vão cumprir tua palavra, teu mandamento nesta noite. O Senhor é esse Deus de amor. O Senhor não olha as debilidades de nossas irmãs e o Senhor possa olhar para este sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, que foi derramado ali por nós pecadores, Pai. Então, amado Deus, essa é a nossa confiança. Assim te entrego essas irmãs em tuas mãos e te peço que o Senhor abençoe, Pai. Porque te peço essa bênção por elas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Música. Atenção, voltou, filho. Vamos adorar com o hino de número 134. Graças a Deus, eu creio assim, vou falar aqui algo. Eu creio que essa é uma grande vitória que Deus nos deu, mais uma vez. Está aqui para cumprir a sua palavra. Amém. Amém. Porque se não for a graça dele, não podemos fazer isso. Mas ele nos deu vitória. Amém. E aqui estamos, nós cremos que enquanto não chegar essa hora dele nos levar, cremos que ele vai nos sustentar Amém. e sempre nos dar essa oportunidade de Amém. estar conosco Assim seja. nesses momentos agradáveis, né, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos adorar. Com 134, logo depois aí nós fazemos a oração para encerrar. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me um perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Amém, Senhor. Você está disposto a fazer isso? Amém. Amém. Levar a sua cruz? Amém. Essa foi nossa decisão, graças ao Senhor. Vamos orar. Ai, glória a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por tua palavra aqui nesta noite, Pai. Assim, Pai, te apresento minha irmã Lourdes nesse momento aqui, que entrego ela em tuas mãos e também sua filha que aqui está e toda a sua família, seus vizinhos, todo o seu povo, todos os seus filhos, seus netos, todos os seus familiares. Te pedimos que o Senhor abençoe a todos, Pai, e o ajude na fé em teu nome. Assim, amado Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxeste comigo aqui nesta noite. Abençoa cada família, abençoa todos nós, Pai. Assim, amado Deus, entrego esse lar em tuas mãos e nossa irmã, e te peço as tuas bênçãos por ela, e que esse lar seja um lar aonde o Senhor possa descer a cada dia e ter companheirismo com nossa irmã, Pai, da forma do teu Espírito Santo. Assim, Pai, te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo.
Agora, Pai, nós nos entregamos aí em Tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos leve em segurança de volta aos nossos lares. Que seja o nosso guia e que o Senhor desfaça toda a obra má do nosso caminho e que nós possamos ter uma viagem em paz. Abençoa, Pai, o filhinho de nossa irmã ali. O Senhor ajude a ele e abençoe a ele, Pai. Naquilo que ele necessita, o Senhor conhece. E Tu deu a promessa aos que creem, que tudo é possível para aqueles que creem. E assim, Pai, através dessa fé que o Senhor tem dado ao nosso coração, te pedimos nesse momento por esse rapaz, por essa criança, que o Senhor o abençoe a ele, ajude a ele e conceda a ele, Pai, a sua saúde perfeita, porque Tu és um Deus perfeito. Assim, Pai, nesta confiança, te peço essas bênçãos junto com esses irmãos por ele, no nome do Senhor Jesus Cristo e por toda a sua família. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, a todos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. Vai cá que é pra você não ficar. Se você ficar, não tem problema não. Só tu. Não vou ler, mas me acerta. Não, deixa aí.